Nós vamos trabalhar com você aqui a questão da ação. Temos aqui um assunto muito importante para investigarmos juntos: a origem da ação. O que são nossas ações? De onde elas procedem? Por que temos a intenção de acertar, fazendo a coisa certa? Por isso que nós perguntamos como fazer a coisa certa. Nós também perguntamos como agir sob pressão ou como agir com calma. Essas perguntas nós fazemos porque nós temos a intenção de acertar. Vejam como é importante essa questão da ação. O que são nossas ações? Porque, apesar disso, nós não temos uma ação completa. Aqui eu me refiro a uma ação que seja de verdade harmoniosa, feliz, inteligente. O que ocorre conosco no que diz respeito à ação? Já que nós queremos acertar e muitas das vezes nós percebemos que nossas ações trazem exatamente os frutos que nós não esperávamos. Nos deparamos com os resultados que nós não aguardávamos. Por que não temos uma ação sábia? Uma real ação, uma inteligente ação? Esse é o assunto nosso aqui com você nesse instante. A resposta para isso é porque nossas ações, observem que elas ou nascem do desejo, o desejo de alcançar, de realizar, de obter, de fazer, de conquistar, ou nascem do impulso, da sugestão, da implicação, da presença do medo. Então, nós temos tanto o medo como o desejo. Em geral, não percebemos que somos impulsionados também pelo medo para uma linha de comportamento, de conduta, de ação. É natural que nossas ações, quando nascem desse medo, o medo de não conseguir, de não obter, ou pelo medo para se livrar, para rechaçar uma determinada coisa. Quando nossas ações têm por princípio o desejo e o medo, nós temos presente a ação que tem por princípio um elemento. Esse elemento é o eu, o ego. Como surgem nossas ações? Surgem os pensamentos. Esses pensamentos, percebam isso, eles estão assentados em nós com base em lembranças, recordações, imagens guardadas, memórias. Então, essas memórias, lembranças, recordações são os pensamentos. Esses pensamentos nos impulsionam pelo desejo ou pelo medo a tomarmos ações. Essas ações são ações egocêntricas. Assim, nossas ações são meras atividades egóicas, meras atividades egocêntricas. Essas ações, elas não são completas, não são íntegras, não são verdadeiras. O ponto é que não há inteligência nesse tipo de ação. O ponto aqui é que a verdade de nossas ações, 99% de nossas ações são impulsionadas por esse modelo, que é o pensamento. Pode não estar tão claro essa questão do desejo,
por detrás da ação, ou o medo por detrás da ação. Mas notem, há sempre uma intenção, uma motivação, uma emoção, um sentimento, uma sensação nos impulsionando à ação. E de onde isso provém? Qual é a natureza disso? Reparem, a natureza sempre é do experimentador, daquele em nós, desse em nós, que está vivendo com base em lembranças. Essa é a vida da pessoa. Essa é a vida do eu em cada um de nós. Aquilo que somos, aquilo que apresentamos ser, aquilo que demonstramos ser, é a base do nosso comportamento. E isso é basicamente pensamento, memória, lembranças, experiências. Então, o que são nossas ações? São ações centradas no ego. Esse modelo de atividade egóica, de ação egocêntrica, vem sendo o nosso comportamento. A humanidade, ao longo de todos esses séculos, está vivendo assim. Nós aprendemos isso. Nós temos isso como uma herança. Nós carregamos esse comportamento em razão de nossa cultura. Nossas ações são ações centradas no eu. A pergunta é: o que é esse eu? O que é esse ego? Condicionamento? Um padrão de ação, de pensamento, de sentimento, de emoção, desejo, medo, que é o resultado de uma cultura humana, de uma sociedade, de um mundo que recebemos por herança. Nós estamos apenas aqui dando continuidade às velhas ações, os velhos comportamentos, a esse velho modelo de existência dos nossos pais, avós, bisavós, das gerações que chegaram aqui antes de nós. Então, o que estamos investigando aqui com você nessa fala? Nós estamos, primeiro, nos tornando cientes disso. Precisamos nos tornar plenamente cientes da confusão em que nós nos encontramos, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Aqui a confusão é o resultado de um programa, de um condicionamento. Esse modelo programado, onde há essa forma de sentir, de pensar e de agir dentro desse condicionamento psicológico, emocional e físico, esse tem sido o nosso padrão, esse tem sido o nosso condicionamento. Haverá uma outra forma de atuarmos no mundo? O ponto é que, enquanto houver a presença desse eu, desse ego, o que representa todo esse condicionamento humano em nós, tudo continuará da mesma forma. Nossa ênfase aqui está em estudarmos a nós mesmos, irmos além desta condição, que é a condição do ego, desse ego. Esse ego é esse elemento em nós que nos separa, nos divide, que sustenta sempre a separação, que está sempre se movendo dentro de um padrão comum a todos. Nossas ações, elas são ações conflituosas,
São ações egocêntricas que produzem sofrimento, desordem, confusão, porque são ações egoístas. Será possível uma vida neste mundo livre deste ego? Então teremos uma nova qualidade de ação, totalmente diferente da ação que nós conhecemos. Não é possível viver a vida isolado, separado. A nossa vida é uma vida, sim, de relações. Estamos sempre em relação com o outro, relação com as próprias ideias particulares, relação com os pensamentos, com os sentimentos, com as emoções. Estamos sempre em relação com objetos, com situações, com circunstâncias surgindo. Então é impossível uma vida isolada, sem uma relação, sem essas relações. E a presença dessas relações implica a presença da ação. Então não há como nós escaparmos das ações. Elas irão ser tomadas, elas acontecerão, elas surgirão em meio a essas relações. Assim, se não compreendermos a verdade de nossas ações, o que requer a compreensão das nossas relações, o que requer a visão da verdade desse eu que está em contato com tudo isso, não haverá verdade em nossas vidas. E sem a presença da verdade não pode haver paz, liberdade, amor. Então vejam como é delicado tudo isso. Nós estamos na vida e a vida implica em relações, em ações. A cada momento nós nos deparamos com uma nova situação. Reparem como é intrigante isso. A cada momento, como isso é fascinante ser compreendido. A cada instante, esse instante é um novo momento. Ele tem uma nova representação, o que implica a presença de um novo desafio. A forma como atendemos a esse desafio, a forma como atendemos a essa relação, representa a qualidade de ação acontecendo. Se esta ação nasce do desejo, do medo, do motivo, da intenção, da ideia, do plano, do propósito, do sentimento, da emoção, ela está nascendo deste centro, que é o eu, o ego. Talvez você diga, mas como é possível uma ação diferente dessa? Uma ação diferente dessa é uma ação livre do ego. Portanto, é uma ação livre deste centro, que é o eu. Qual é a verdade deste eu? A verdade deste eu é que este eu é um condicionamento, é uma forma de lidar com o outro na relação e, portanto, com o outro na vida. Então, o que temos aqui é uma forma de sentir, de perceber e de se relacionar com o outro. Isso vem se repetindo em nossos cérebros, porque temos um cérebro condicionado dentro da cultura para sempre repetirmos os mesmos velhos padrões de nossa civilização, de nossa humanidade. A compreensão do movimento do eu, do ego, é o fim para esse movimento. Então nós temos a possibilidade de uma ação de outra ordem, de uma qualidade nova, a ação da inteligência, desta real presença divina, que é a verdade deste ser
quando esse ser que parecemos ser não está mais presente, é a verdade de uma ação livre de todas essas complicações criadas pelo pensamento. Então, o nosso pensamento nos impulsiona à ação. Essa ação está centrada no eu, por diversas razões, mas quando esse eu não está mais presente, quando há o fim para essa dualidade, que é a noção de um eu na relação com o outro, com a vida, com nós mesmos, com objetos, com situações, quando há o fim para esse eu, nós temos uma ação divina, a verdade da ação livre do ego. Então, o propósito do autoconhecimento é a ação livre do ego. Aqui eu me refiro à verdade do autoconhecimento, não o que alguns chamam aí fora de autoconhecimento. A base para uma vida livre do ego está na compreensão da verdade do autoconhecimento e da real meditação de uma forma prática. Essa é uma playlist que nós temos aqui no canal. A verdade do autoconhecimento e da real meditação. Uma outra playlist é esta, a verdade do autoconhecimento e da ação livre do ego. Então, são duas playlists para você aprofundar essa questão conosco aqui, da verdade desse despertar, deste seu despertar divino. Não é o despertar da pessoa como você se vê, é o fim da pessoa que você acredita ser. É algo inteiramente novo, desconhecido deste eu, deste ego, deste condicionamento de cultura, de mundo, de sociedade. Então, esse é o nosso trabalho aqui com você. Estamos insistindo nisso, na possibilidade de uma vida sem sofrimento, onde temos a presença do amor, da liberdade, da paz, da verdade. Alguns chamam isso de o despertar espiritual, o despertar da consciência, realização de Deus. O ponto é que esses nomes não importam, o que realmente importa é compreendermos o que é esta ação. Uma vez que você tome ciência de como esse eu, esse ego funciona, esta atenção, a simples e direta atenção sobre esse movimento é o fim para esse movimento. Não se trata de um esforço, de uma dedicação. O esforço, a dedicação implica a presença de alguém no esforço. A dedicação implica a presença de alguém na dedicação. Aqui, no entanto, se trata da simples disposição de observar, de se tornar ciente desse mim, desse eu. Então, temos uma aproximação da verdade desta atenção, desta plena atenção sobre nós mesmos, essa atenção plena, esse olhar é algo extraordinário. Nesta real atenção plena, não há o esforço, não há a autodisciplina, porque o eu não está envolvido para traduzir, interpretar ou tentar ajustar aquilo que está sendo constatado, para transformar isso, nesse ajustamento, em alguma outra coisa. É necessário compreendermos essa questão do controle, do ajustamento, da autodisciplina. Nada disso é real dentro de uma atenção onde há simplesmente o interesse real de olhar, de observar o movimento do eu, que se move pelo desejo, pelo medo, pela intenção, pela motivação, pelo pensamento. Então, nós temos o fim para esta ação egocêntrica,
temos a revelação da verdade de algo além do eu, aqui e agora. Assim, nesse canal, nós estamos apontando esse assunto aqui para você. A importância de uma vida livre do ego, de uma vida livre de toda forma de sofrimento. Uma vida onde haja a presença da ciência da realidade de Deus, que é este ser. Isso é o fim da dualidade. A realidade disso é aquilo que os sábios na Índia chamam de Advaita, a não dualidade, a não separação. Esse é o assunto aqui com você, dentro desse canal. Além disso, temos encontros nos finais de semana. Você encontra aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para aprofundar isso, trabalhar isso. Você pode entrar e participar desses encontros que ocorrem nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Então fica aqui o convite, se isso é algo que faz sentido para você, dá uma olhada aqui na playlist, ok? Investigue isso, aprofunde isso. Tudo bem? E a gente se vê. Aproveita, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? Até a próxima. A gente se vê. Eu lhe convido a soltar essa ilusão, a ilusão de ser aquele que experimenta. Se essa ilusão cai, a ilusão de ser o autor na experiência desaparece. A ilusão de ser o fazedor desaparece.